Fala família, devagar e sempre até a posse, dando continuidade ao nosso trabalho que é importante. E eu queria saber como é que tá você, como é que tá a sua evolução nessa reta final aqui, né? Estamos caminhando para a prova e é importante que a gente faça a leitura da lei, faça questões, veja os pontos que a gente está falhando, para a gente chegar nessa prova aí, gente, com tudo. E eu tô muito confiante que a gente vai ter muitas aprovações aqui dessa galera que tá buscando aprovação. Claro que as coisas não caem do céu, a gente precisa fazer a nossa parte, tá bom? Vai lá, Luan, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Hoje vamos falar sobre o princípio da publicidade. Luan, isso. Já passamos por legalidade, impessoalidade, moralidade e hoje publicidade. Luan, novamente, onde é que eu encontro esses temas no meu edital? Você vai lá na parte de conhecimento específico, direito administrativo, uma matéria que eu amo, nossa, delícia. Você vai aqui na parte de princípios constitucionais, ó, que vai estar lá os princípios, que é o nosso famoso limpe a sua casa. Limpe a sua casa. Hoje vamos falar sobre o princípio da publicidade. Será? Eu já vou começar aqui. Será que a gente precisa publicar tudo? Tudo que a administração pública faz tem que ser publicado? Vamos ver. Gente, vamos lá. Então, deixa eu só falar rapidinho aqui, né? Estamos agora participando de uma iniciativa do YouTube, que é o Clube de Canais, que tem como objetivo colocar mais próximo, ó. Coloca aqui, ó. Colocar mais próximo os produtores de conteúdos dos seus seguidores, dos seus membros, né? Então, criamos aqui o clube, né? Clube Sócio Devagar e Sempre, Sócio Devagar e Sempre, valor de R$8 mensal. Você pode cancelar a hora que você quiser. E aí você vai ter várias vantagens. Primeiro, chat exclusivo para membros, prioridade nos comentários, vídeos exclusivos. Aqui eu tô já pensando aqui, gente, em diversas lives pra gente fazer junto, né, os membros. A gente fazer live de questões, como resolver questões, assuntos exclusivos para aquele concurso, pode ser criado também. Tudo isso a gente vai debatendo na comunidade e a gente vai trazendo os anseios da comunidade, né? Saiu um concurso agora pro TJ São Paulo Interior. Vamos trazer um conteúdo para os membros exclusivos voltado pro TJ Interior. Claro, beleza? É nessa vibe que a gente quer trazer aí. E você também vai ter, gente, produtos exclusivos, né? Descontos em produtos exclusivos. Pode ser produto meu, que eu lançar, ou pode ser produtos de pessoas que eu me filiar, ou que eu tenha parceria, né? Então, como é que eu faço para me inscrever, Luan? Eu me interessei. Como é que eu faço? Abaixo desse vídeo aqui, vai ter esse ícone aqui, ó. Ó. Vai ter esse ícone. É só você clicar, preencher a informação e ser feliz, beleza? Outra coisa, gente, é a questão que eu tô fazendo uma consultoria voltada para o TJ Bahia. Se você quer fazer parte dessa consultoria, entre em contato comigo aqui, vou deixar aqui embaixo o link do grupo. Se quiser fazer parte do grupo de estudo, focado no TJ Bahia também, vou deixar o grupo aqui embaixo. E aí você vai ter uma análise de desempenho, ajuste da rotina e você vai receber um material exclusivo dos assuntos mais cobrados pela banca FCC. Então, se você quer fazer parte dessa consultoria, entre em contato comigo para a gente derrubar a banca FCC. Luan, vamos para o que importa, que eu tô aqui para isso. Eu também. Eu amo conteúdo. Gente, o artigo 37, ele vai trazer ali no caput, né, na cabeça do artigo, o famoso LIMP, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Já sabemos isso aqui. Você já viu, você já assistiu 3 vídeos, você já sabe o que é isso aqui. Você já tá careca, né? Ou careca. Então, vamos ler o artigo 37 para a gente ter a noção. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes dos estados, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios da, eu gosto disso aqui, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Moralidade foi tema passado, então você precisa assistir Moralidade Administrativa. Ó, uma delícia. Vamos lá. E aí eu trouxe aqui para você esquematizado os 5 princípios expressos, né? Legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá bom? E já vamos partir para questões, que é importante. O princípio da eficiência, considerado um dos princípios inerentes à administração pública, não consta expressamente na Constituição Federal de 88. Só aqui você já teria uma questão na sua prova, né, gente? Como é que não consta? Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui. O artigo 37 traz o princípio da eficiência expresso, né? Mas, apesar que esse princípio aqui, ele só veio ser colocado aqui em 98, né? Então, 10 anos depois, a nossa Constituição Federal é de 88, mas o princípio da eficiência só foi colocado expressamente em 98. Mas a questão está errada a afirmar que não consta. Errado, consta sim. Errada. Dentre os princípios básicos da administração, não se inclui o da publicidade e da eficiência. De novo, olha ele aqui, gente. Ó, publicidade e eficiência. Vamos trabalhar hoje o princípio da publicidade e eficiência também consta. Então, nosso gabarito aqui é errado. É assim que as bancas cobram e é assim que eu trabalho. Eu mato a cobra e mostro o instrumento. Luan, beleza. A quem se aplica esses princípios expressos? Administração direta, aqui direta, indireta. Aí você tem o MUD. Eu gosto de repetir aqui porque você vai fixando, né, gente? E a fase? Ó, na administração direta você tem o MUD. Município, União, DF e Estado. Então, ó, município, deixa eu botar aqui. Município, União, DF e Estados. Já na administração indireta, ó, indireta, você vai ter a fase: fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas, tá bom? Grave isso aí. Aplica-se a todos os poderes, seja ele executivo, legislativo e judiciário. Aplica-se a todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário. E também aplica-se a esfera, em todas as esferas de governo, né? Claro, né, gente? Toda a esfera de governo vai ser aplicado em toda a esfera de governo. Tanto na esfera federal, estadual, municipal e distrital, tá bom? Vamos para a questão? O princípio da eficiência constante da Constituição Federal possui conteúdo variável, relacionado com a finalidade da atuação pública, de modo que não se aplica aos entes da administração indireta. Vote aqui. Olha a fase aqui. Como é que não se aplica na fase? Olha ela aqui. Ó. Você tá vendo que só com um slide você consegue matar diversas questões. Por quê? Porque o pai trabalha em cima disso. Eu vou buscando conteúdo de qualidade, meu querido. Eu não tô aqui de brincadeira não, meu filho. Eu não nasci ontem. Então aqui, ó, tendo em vista a submissão ao regime de direito privado. 2 erros aqui, né, gente? Porque a administração direta, ela pode ser de direito público ou direito privado, né? Então, errado demais aqui, ó. E eu vou colocar até um desmaio aqui, né? Meu Deus. Meu pai. Desmaiou. Para você lembrar, são princípios expressos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A banca gosta de cobrar isso aqui. Você já viu aqui em slides anteriores. Por isso eu falo que memorize. Você precisa memorizar isso aqui, tá bom? Vamos trabalhar agora o princípio da publicidade, gente. Muito bom. O que seria o princípio da publicidade, né? É que os atos da administração pública, eles precisam ser públicos, né? A gente vai trabalhar sobre isso aqui. O princípio da publicidade exige a ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública. Ó, ampla divulgação dos atos praticados pela administração pública, tornando-os transparente para os administrados, ou seja, tornando transparente para a administração, para a população, as pessoas que buscam o serviço, à exceção das hipóteses do sigilo previsto em lei, claro. Então, a regra, gente, regra, publicar, publicidade. Exceção, quando houver sigilo e
interesse da sociedade, tá bom? Então a regra é que você publique, dê conhecimento a todo mundo dos atos da administração pública, mas a própria lei, a própria Constituição vai trazer algumas exceções, ou seja, imperativo do Estado, intimidade, interesse do Estado, aí vai ter o quê? Não vai ser feita a publicação. A publicidade não é um mandamento absoluto, veja. Só aqui você consegue matar, né? Não há, bota assim, ó, não há direito absoluto. Não há direito absoluto, gente. Não há direito, não há princípio absoluto. Todos vão ser ponderados de acordo com o caso concreto. Então não há no nosso ordenamento jurídico direito absoluto ou princípios absolutos. Há princípios que serão analisados no ponto de vista, no caso concreto, cada caso, né? Caso a caso, né? Então vamos lá. O princípio da publicidade não é absoluto. Há casos excepcionais em que a lei poderá estabelecer o sigilo dos atos administrativos. Tal possibilidade decorre das seguintes autorizações constitucionais. Vamos trabalhar aqui. Constituição Federal, você precisa ler, ele vai trazer aqui algumas exceções. Artigo 5º, inciso 33. Todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de interesse pessoal ou de interesse coletivo ou de interesse geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvada aquela cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado, da sociedade e do Estado. Beleza. A regra é que essas informações sejam prestadas. Essa é a regra. Mas, se essas informações forem necessário sigilo, né, para a segurança do Estado e da sociedade, eu não vou prestar. Mas eu preciso fundamentar, dizendo que é a segurança do Estado e tal, beleza. E aí fala assim, ó. A lei poderá restringir a publicidade de atos processuais na defesa da intimidade ou do interesse social que exigirem. Gente, o CPC de 2015 trouxe aqui essa restrição. Ou seja, existe no CPC de 2015 casos que não haverá publicidade. Um exemplo, ações de divórcio. Não vai ter publicidade, ou seja, não vai ficar aberto para todo mundo ver porque a mulher se separou do marido. Ação de alimentos vai ser ações sigilosas. Ações que envolvam adoção de criança não vai ver publicidade. O cartório não vai ficar aberto para todo mundo entrar lá e ver. Fulana se separou porque o marido traiu, ó. Não vai ter isso. Por quê? Há um interesse, há uma defesa da intimidade e um interesse social, né? Então, existem casos trazidos pelo CPC de 2015 que vai restringir a publicidade. E pasme, a publicidade ela pode ser restringida até mesmo para as partes. Veja que o CPC ele foi tão assim, querendo resguardar, né? Ele restringiu até mesmo as partes. Ou seja, os advogados podem entrar na sala de audiência sem as partes. Por quê? Existem casos, existem ações que não dá para as partes ficar no mesmo lugar, meu amigo. Que é porrada e bomba. E às vezes tem interesse de menor que está conflitante. Existe ali a questão da alienação parental. Então, o próprio Estado pode restringir a presença dos pais também. E aí a gente vai trabalhar aqui, ó. A regra, gente, que seja feita a publicidade. Então, como regra, precisa ter o quê? A transparência. O governo, o Estado, precisa ser transparente. Essa é a regra da publicidade. Mas existe exceção. Qual é a exceção, Luan? O sigilo. O sigilo, quando for a segurança do Estado e a segurança da sociedade ou a intimidade ou interesse social. Foi o caso que eu falei para você aqui do CPC de 2015, Código de Processo Civil de 2015, que vai trazer diversas restrições ali que não vai haver a publicidade. Casamento, separação, divórcio, alimento, adoção, esses casos não vai ser público, tá bom? Vamos agora para a questão, porque eu sou assim, tiro, porrada e bomba. Considerando o processo de licitação, há que se respeitar os princípios licitatórios, dentre os quais constam aqueles que permitem o amplo acesso ao interesse, o amplo acesso dos interessados ao certame. Então lá, ó,
Considerando o processo de licitação, há que se respeitar os princípios licitatórios, ok, dentre os quais consta aquele que permite o amplo acesso dos interessados ao certame, facultando a verificação da regularidade dos atos praticados no processo e que é requisito absolutamente essencial à regularidade de qualquer licitação. Referimos aqui ao princípio da publicidade. Exatamente. Correto. Como é que eu vou saber que está ocorrendo uma licitação na comarca do interior da Bahia, interior de Santa Catarina, interior de São Paulo? Como é que eu vou saber? A administração pública, o município que está fazendo essa licitação, ele precisa tornar essa licitação pública. Por quê? Porque senão só teria na licitação as pessoas próximas ao prefeito. Não. Eu preciso garantir que qualquer pessoa que tenha condições, que queiram participar da licitação, ela chegue até a administração pública e participe. Entendeu? Aí vem o princípio da publicidade, tá bom? E aí, gente, outro doutrinador que a FCC gosta demais. Eu vou trazer para você aqui porque eu gosto. E a banca também gosta. Esse cara aqui é José dos Santos Carvalho Filho. Eu vou botar um coraçãozinho aqui, ó. A FCC, a CESP, ama esse cara. Por quê? É um doutrinador fenomenal. E ele fala assim, ó, ele fala do princípio, ele fala da concretização do princípio da publicidade. Vamos lá. Ele diz assim, ó, existe sim o princípio da publicidade. A administração pública precisa tornar as coisas públicas, mas como é que a administração pública torna essa coisa materialmente, né? Como ela concretiza o princípio da publicidade? Aí, José dos Santos Carvalho Filho, amado, adorado pela banca FCC, pela banca CESP, traz aqui alguns elementos. O direito de petição. Os administrados podem formular qualquer tipo de postulação perante os órgãos e entidades públicas. Ou seja, você pode buscar informações de interesse pessoal, de interesse da coletividade ou de interesse geral. Um exemplo. Você quer saber em determinado município quantos cargos em comissão tem aquele município. Ou seja, é de interesse geral. Ou seja, você quer saber quantos cargos comissionados tem naquele município. Ah, beleza. Você vai usar da lei de acesso à informação e vai requisitar à secretaria ou ao município. Ó, me informe aí quantos cargos vagos efetivos e quantos cargos comissionados tem no município. Ah, tem aqui tanto. Beleza. Então você está pedindo, é um direito de petição que você se direciona ao Estado ou ao município uma solicitação de informação. Essa informação, gente, ela pode ser de interesse pessoal, de interesse coletivo ou de interesse geral, de todo mundo, da galera, entendeu? Então, ele fala aqui do direito à petição, que é quando você direciona qualquer tipo de postulação aos órgãos e entidades. Certidão expedida pela administração pública para viabilizar o direito de defesa, a defesa de direitos ou esclarecimento de certas situações. Deixa eu dizer aqui. Você já precisou apresentar uma certidão criminal? Você já apresentou uma certidão de quitação eleitoral? Aqui, ó. Uma certidão criminal. Uma certidão eleitoral. Uma certidão negativa de débito, alguma coisa assim. Você já apresentou? Então, quando você se direciona até a administração pública ou administração, eu preciso que você me dê uma certidão de quitação eleitoral, que eu votei, que eu tô quite com a Justiça Eleitoral. Ou seja, você vai solicitar e a administração pública ela vai dar para você essa certidão. Então, né? Deixa eu só dar um exemplo meu aqui, né? Quando eu assumi aqui no TJ Santa Catarina, eu precisei apresentar diversas certidões. Certidões criminais da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça Estadual, das comarcas onde eu residi durante 5 anos. Meu irmão, eu fiquei louco. Meio mundo de documentos que a administração pública solicitou que eu apresentasse. Então, eu fui solicitando essas certidões, algumas eu tive que pagar.
Mas por que eu paguei? Porque eu não sabia lá que tinha a opção de eu colocar lá que era para interesse, né? Ou seja, tinha uma opção que estava escondida. Ou seja, os forros, os cartórios, né? Que expedia as certidões, aí colocava lá embaixinho escondido lá, né? Para as certidões para defesa de interesses pessoais. Estava lá, escondido. A última que eu fiz que eu não paguei porque tinha essa opção lá, né? Tudo bem, mas o restante eu paguei. Então, quando é para você pedir certidões para viabilizar defesa de direitos ou esclarecimento, você também está agindo pelo princípio da publicidade. Divulgação de ofício de informações de interesse público, como a publicação de informação na internet, consoante regulamentado pela Lei 12.527, a LAI, né? Lei de Acesso de Informação. Gente, hoje você tem a LAI que permite que você solicite qualquer tipo de informação de interesse público, né? Ou seja, você não vai querer saber lá qual é a senha do cartão do prefeito, não é isso. É de interesse público. Você quer saber a quantidade de servidores, a quantidade de cargos vagos, qual é o plano, se existe algum plano de regularização dos cargos efetivos, se existe interesse da administração pública em fazer concurso público, você vai solicitar informação, entendeu? Então, a regra hoje é que a administração pública, ela coloque no site, né, essas informações de ofício, sem solicitação, né? Sem solicitação do administrado. Você coloca e o administrado acessa, entendeu? Vamos para questões. O direito de petição é um dos instrumentos para a concretização do princípio da publicidade. Ó, CESP. Ó, e eu falei o que para você aqui? Gabarito, certo. Ó, olha o que eu falei para você aqui. Pera aí. Olha o que eu falei para você. FCC ama e CESP ama. E eu trabalhei para você o direito de petição, ó, direito de petição, que é trabalhado por José de Santos Carvalho Filho. Falei sobre as certidões e falei sobre a divulgação de ofício. Aí a gente vai para as questões. O que é que a banca cobra? O direito de petição, ó, o direito de petição é um dos instrumentos para a concretização do princípio da publicidade. Olha o que eu coloquei aqui. Concretização do princípio da publicidade. E aí, você vai colar com quem, meu parceiro e minha parceira? Você vai colar com quem fica falando e não mostra? Ah, meu amigo, cola com quem tem cacique. Cola com quem mata a cobra e mostra o instrumento. O princípio da publicidade vincula-se à existência do ato administrativo, mas a inobservância desse princípio não invalida o ato. Gente, pelo amor de Deus, errado. Por quê, gente? A publicidade, ela é requisito de validade do ato. É requisito de validade do ato. Então, como é que eu sei? Vamos lá. Como é que eu sei que aquele ato ele é válido? Eu vou saber se ele é válido quando ele é publicado. Se a administração pública edita um ato e não divulga para ninguém, como é que eu vou saber que aquele ato está valendo, que aquele ato vai me alcançar? Eu não tenho como saber. Então, a publicidade ele é requisito de validade do ato. Tá bom? Não é requisito de eficácia. Eficácia é outra coisa. De validade, tá bom? Opa, então peraí, eu botei certo. Errado aqui, gente. Errado aqui, viu? Porque na verdade ele fala que não é... Aqui, ó. Invalida-se um ato. Se ele não for publicado, o ato vai ser inválido. E a gente trabalhou sobre isso lá. Vamos lá de novo. A Constituição Federal. Gente, você viu ali que com o princípio da publicidade garante que você faça direito de petição, né? Como é que eu faço direito de petição? Como é que eu peticiono? A Constituição Federal, gente, é uma norma fenomenal, né? Ela trouxe diversos remédios, diversas garantias. E aqui, ó, no artigo 5º, inciso 72, diz assim, ó: conceder-se-á habeas datas. Gente, isso aqui vai cair no seu concurso, viu? Conceder-se-á habeas datas para assegurar o conhecimento de informações relativa à pessoa do impetrante. Isso aqui é importante, porque o habeas datas, ele não serve para você ir buscar informação do seu vizinho, não. O habeas data, ele serve justamente para você buscar informação pessoal.
Eu quero saber por que o meu nome tá com 2L. O meu nome não é com 2L. O meu nome é um L só. Então eu quero saber por que colocou 2L. Ah, então, beleza. Eu quero saber quando foi que foi dada a entrada no meu registro de nascimento. Eu quero saber essa informação. É informação minha, tá bom? Então, ó, para assegurar o conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante, constante no registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Aí, esse caráter público aqui, você tem o SPC Serasa, né? O Serasa. Ou então para retificação de dados, quando não prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, eu entro, ó. Você tem duas opções, né? Vamos supor que, ó. Vamos supor que seu nome tá assim, ó. Seu nome tá assim, Paulo Souza Santos. Seu nome tá assim. O que acontece? Só que você é uma mulher. Na verdade, o seu nome era para ser Paula Souza Santos. Então, na hora de digitar lá, o cara colocou Paulo, só que você é do sexo feminino. Aí você tem duas opções. Ou você entra com processo judicial, ou você entra com processo administrativo, né, para retificação, ou você entra com processo sigiloso, ou então você vai entrar com habeas datas, diretamente lá no aqui, ó. Que na verdade seria uma ação também, né, gente? Acho que ele botou isso aqui. Na verdade, assim, para retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. É o texto condicional, né? Mas o habeas datas, ele serve justamente para você poder fazer a sua retificação. Ou seja, o seu nome não é Paulo, o seu nome é Paula. Então você quer fazer essa retificação aqui. Quando eles não queiram, quando você não quiser entrar pelo processo judicial ou administrativo, tá bom? Vamos lá. Outro tema importante aqui, gente, divulgação de remuneração dos servidores públicos. Você acredita que existe hoje a possibilidade de você buscar na internet quando é que recebe um juiz, quando é que recebe um conselheiro do Tribunal de Contas, quando é que recebe um desembargador do Tribunal de Justiça, quando é que recebe um ministro do STF, quando é que recebe um analista do TJ Bahia, quanto é que recebe um técnico do TJ Bahia, técnico. Hoje você consegue acessar essa informação por meio do portal da transparência, né? Então, ó, a jurisprudência brasileira considera legítima a divulgação eletrônica de valores das remuneração dos servidores de forma individualizada, sem que isto viole a intimidade dos servidores públicos. O que estava acontecendo, gente, era que antigamente era feita essa divulgação com o endereço onde o cara morava, o CPF do cara, toda a informação do cara era colocada lá. O que foi feito aqui foi uma restrição dessa informação. Ah, tá bom. Então hoje eu posso colocar quanto recebe um técnico do TJ Bahia. Posso sim. Vou colocar o nome dele. Vou colocar o nome. Vou colocar o CPF. Eita, Luan, pelo amor de Deus. Faz isso bonito aí, rapaz. Então, ó, vou colocar um nome. Vou colocar o CPF, mas não vou colocar completo. Eu vou colocar assim, ó. Aí vou colocar quanto ele recebe. Vou colocar o valor. 3.000, alguma coisa. 3.000, alguma coisa. Pronto. E vou colocar e pronto. E aí você divulga na internet. Então, vários servidores entraram com mandado de segurança dizendo que a intimidade e a vida privada dos servidores estava sendo violada. O Wesley falou, ó, não. Pode ser feita a divulgação em site da remuneração dos servidores. É legal, não fere a Constituição Federal. E aí o STF falou isso aqui aonde? No recurso extraordinário, né? Que é esse aqui, você pode ver na internet depois. É legítima a publicidade, inclusive em site eletrônico mantido pela administração pública, dos nomes dos seus servidores e dos valores correspondentes aos vencimentos e vantagens pecuniárias. De novo, é legítima a publicidade, a publicação
inclusive em sítio eletrônico mantido pela própria administração pública, dos nomes dos servidores e dos valores correspondentes. Gente, servidores, eles estão recebendo dinheiro público, né? Então precisa, sim, divulgar quanto é que aquele estado está gastando com servidores, se tem servidores recebendo acima do teto constitucional. Tudo isso precisa ser visto, né? Então, quando esses servidores entram com ação judicial, querendo que seja tirado do site, da internet, essa divulgação, aí você fala, não, peraí. Meu amigo, você recebe dinheiro público. Então, o Estado precisa da publicidade. É tanto que você pode acessar hoje quanto é que recebe o ministro do STF, quanto é que recebe o ministro do STJ, quanto é que recebe o desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do São Paulo, do Espírito Santo, da Bahia, de Curitiba. Você consegue ver. Entendeu? Questões, que é isso que eu quero. Vamos lá. Verbas parlamentares, gente. E aí? Luan, mas você tá falando aí, mas será que eu consigo ver quanto é que um parlamentar gastou de viagem, compras? Você consegue acessar sim. As verbas parlamentar, as verbas para o exercício de atividade parlamentar, até mesmo aquela de natureza indenizatória, estão sujeitas à publicidade. Então, essas verbas de natureza indenizatória ou atividade parlamentar precisam ser o quê? Publicadas. A regra geral no Estado republicano é a total transparência do acesso à documentação, a documentos públicos, sendo o sigilo a exceção. Então, aqui, ó. Eu gosto, ó. A regra é o que, gente? A regra é transparência. Exceção é o sigilo. Conclusão que se extrai diretamente do texto constitucional. Artigo 1º, caput, parágrafo único do artigo 5º, inciso 33. E 37, caput, e parágrafo 3º do artigo ali do 206, bem como a lei de... Cadê? A lei 12.527, que é a lei de informação, né? As verbas indenizatórias para o exercício de atividade parlamentar têm natureza pública, ó. Tem natureza pública, não havendo razões de segurança ou intimidade que justifiquem genericamente seu caráter sigiloso. Meu amigo, a verba que você recebe é pública. Por que a gente vai dar sigilo a algo que é público? Não. É público, meu querido, é público. Votação no processo de impeachment. Você viu esse aqui, você sabe como é. Ou seja, agora, assim, gente, são temas relacionados ao princípio da publicidade, né? Ou seja, você vê que eu não tô aqui muito rasinho, porque a banca hoje não tá mais nessa razoabilidade. A banca tá cobrando mais, ó, aprofundado. Você viu lá no processo de impeachment que a votação ela foi aberta, né? Você viu o processo de impeachment, só que os parlamentares queriam que essa votação fosse o quê? Secreta, né? Essa votação fosse secreta. Aí chegou aonde? Chegou no STF, né? Falou, gente, ó, o seguinte é esse. O processo de impeachment é um processo que vai retirar a maior autoridade do país do poder. E vocês precisam dar publicidade a isso. Né? Como é que vai votar cada candidato, cada deputado, cada senador? Precisa ser público, para que as pessoas possam acompanhar e ter o controle desse processo. E aí foi assim, ó. No processo de impeachment, a votação não pode ser sigilosa, devendo se dar a publicidade dos votos de cada parlamentar. Ou seja, vocês vão votar abertamente e cada um vai ter que falar o seu voto. Não é ali votando ali no computador. Não. Eu voto porque breguedê. Aí você viu lá o show, né? No impeachment, todas as votações devem ser abertas, de modo a permitir maior transparência, controle dos representantes e legitimado no processo. O escrutínio secreto somente pode ter lugar em hipóteses excepcionais e especificamente previstas. Nesse caso, não se pode invocar como justificativa para o voto secreto a necessidade de garantir a liberdade e independência dos congressistas. Pare com isso que tá feio. Pare! Perceba que eles estavam querendo que a votação fosse secreta. E aí falou assim, ó. A regra é... Fala assim, ó. Parlamentar, a regra é a publicidade. Para que possa garantir que as pessoas controlem,
que os legitimados no processo se manifestem. E a gente não pode, na verdade, colocar sigilo em tudo, né? Então, a votação precisa ser aberta. Aí diz assim, ó, nesse caso, não se pode invocar como justificativa para o voto secreto, a necessidade de garantir a liberdade e independência do congressista, afastando-se a possibilidade de ingerência indevida. Aí, em 2016, né, o ADPF, Ação de Preceitos Constitucionais. Então, o que aconteceu? Estavam querendo que a votação do impeachment fosse secreta e cada um iria votar ali, escondidinho ali, ó. Eu voto sim, eu voto não, eu voto sim, eu voto não. E ninguém ia saber quem é que votou sim, quem é que votou não. Por quê? Era secreta. Aí falou, não, o processo de impeachment ele precisa ser aberto. E você vai votar, cada um vai votar com o seu voto. E não vai, isso não está tirando a liberdade e nem a independência dos parlamentares. Não é isso. Vamos para a questão. Verbas a particulares. Gente, você sabe que a regra é que a regra é que as informações relacionadas ao poder público seja pública, né? E o que acontece? Você sabe que o poder público, ele tem como atividade o fomento de atividades, né? Tem como atividade fomentar certos tipos de atividade. E dessas atividades, o poder público, às vezes, ele repassa valores para particulares. Então, às vezes, é uma ONG não governamental, é uma creche que pediu auxílio do governo para manter aquela estrutura. Então, o governo acaba transferindo esses valores. Porque, imagine comigo, só para ter um exemplo. Imagine que você precisa oferecer saúde a uma determinada região. Só que você vai ter que construir um hospital do zero. Do zero. E aí você vai ter gasto, né? Só que tem ali diversas clínicas ao redor daquela região. O que seria viável para a administração pública? Construir um hospital do zero, gastar mesmo dinheiro, ou abrir um processinho de convênio, assim, ó, vocês que têm clínicas aqui, vocês poderiam oferecer 20 vagas de atendimento pelo SUS, 10 vagas de atendimento pelo SUS. Quem é que tem? Quem é que quer? Quem é que quer? Venha. Ah, eu quero. Eu consigo atender 5 vagas pelo SUS. Ah, eu consigo atender 20 vagas. Opa! Então, não, ó, o poder público, ele vai utilizar da estrutura do particular. Então, ele vai oferecer consultas, exames, por meio dos particulares. Então, o poder público precisa o quê? Repassar esses valores. Então, particulares recebem valores do Estado. Mas o caso em tela que eu vou trazer para você aqui é o caso do bancos, que às vezes você tem a Caixa Econômica Federal, que ela faz o quê? Ela dá empréstimo para habitação. Então, você quer financiar um apartamento, a Caixa possibilita que você consiga financiar esse apartamento ou um veículo. Então, a Caixa consegue garantir esse financiamento com os valores um pouco menor do que do mercado. Só que esse caso em tela que eu vou trazer para você aqui foi do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tinha oferecido empréstimos de valores públicos e o Ministério Público requisitou informação sobre esses empréstimos. Sabe o que foi que o Banco do Brasil falou? Não vou passar, não. Não vou passar. Não vou passar essa informação. Não vou. E aí, meu irmão, chegou aonde? Chegou no STF, que a gente vai saber agora, ó. Os bancos devem divulgar as informações ao Ministério Público em prol do princípio da publicidade, ó. Os bancos devem divulgar ao Ministério Público em prol do princípio da publicidade. Será que é todos os bancos? Vamos ver aqui. A solicitação de informação pelo Ministério Público Federal ao Banco do Brasil S.A. sobre a concessão de empréstimos subsidiados pelo Tesouro Nacional, com base em plano de governo, a empresa de setor sucroacoeleiro. Eita, a coisa de açúcar aqui, né? De açúcar. É porque falava sucroacoeleiro. Meu nome difícil, hein? Não cabe ao Banco do Brasil negar ao Ministério Público informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição, com recursos subsidiados pelo erário federal, sob a invocação do sigilo bancário. Não.
em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir processo administrativo instaurado em defesa do patrimônio público. Veja, princípio da publicidade caput. Então perceba, o Banco do Brasil falou assim, ó, Ministério Público Federal, eu não vou fornecer informação dos clientes que pegaram empréstimo aqui, porque isso aí você está violando o sigilo, você tá violando o sigilo bancário. Aí você fala assim, ó, Banco do Brasil, vem cá, esses valores que você emprestou aí são valores públicos. Esses empréstimos foram subsidiados pelo governo federal. E o Ministério Público Federal, ele está requisitando informações sobre nome dos beneficiários para instaurar um processo administrativo em defesa do patrimônio público. Então você, Banco do Brasil, não tem autonomia, autoridade para negar informação. Não cabe a você, Banco do Brasil, dizer que não vai passar informação. Passe agora. Passe. Essa aqui foi o STF falando com o Banco do Brasil, viu? No caso concreto, os empréstimos concedidos, eram verdadeiro financiamento público, porquanto o Banco do Brasil os realizou na condição de executor de políticas creditícias e financeiras do governo federal. Então veja, que deliberou sobre sua concessão e ainda se comprometeu a proceder à qualificação, à equalização da taxa de juros sob forma de subvenção econômica ao setor produtivo, de acordo com a Lei 8.427, mandado de segurança indeferido. Então, gente, de novo, no caso concreto, o Banco do Brasil ele estava agindo como o quê? Ele estava agindo ali como, ele foi um financiamento, né, realizado pelo governo federal, e o Banco do Brasil não queria fornecer essa informação. Perceba que aqui foi o Ministério Público Federal, né? Foi um caso federal. Mas poderia ser o Ministério Público da Bahia? Poderia, né? Poderia ser o Ministério Público da Bahia querendo pedir informações para instaurar um processo administrativo em defesa do patrimônio público, histórico, cultural e a moralidade administrativa? Poderia. E não cabe aos bancos dizer que não vai apresentar informações solicitadas pelo Ministério Público. Por quê? Os empréstimos e os financiamentos foi dinheiro público, tá bom? Vamos embora. Vamos agora para a questão. O TCU poderia criar sítios aqui. Na verdade, gente, foi a questão aqui. Outra briga. Aqui não é nem questão. Será que o Tribunal de Contas, o TCU, poderia criar um site de contas públicas para colocar todas as contas dos entes federados, da União, dos estados, aqui, contas do DF, DF, município, estados e União, poderia o TCU criar um site de contas públicas. Chegou diversas ações aonde? No Supremo Tribunal Federal. O TCU poderia criar sítios eletrônicos denominados contas públicas para divulgação de dados tributários e financeiros dos entes federados, que esses aqui em cima: União, Estado, DF e município. Lei Federal 9.755, autorização para que o TCU crie sítios eletrônicos denominados contas públicas de dados tributários e financeiros dos entes federados. Os sítios eletrônicos, ou site eletrônico gerenciado pelo TCU tem o escopo de reunir informações tributárias e financeiras dos diversos entes da federação em um único portal, a fim de facilitar o acesso dessas informações pelo público. Perceba, o TCU nada mais que queria fazer aqui, e a lei autorizou, é que ele pegasse essas informações da União, dos estados, do DF, do município e colocasse essas informações tributárias e financeiras em um único site. O que acontece, gente, é que essas informações, pelo princípio da publicidade, elas já são colocadas pública por cada ente. O que o TCU queria fazer e era o objetivo aqui, o objetivo é pegar essas informações que estão esparsas e reunir em um único lugar, concentrar no site de contas públicas. E aí o que aconteceu? O TCU está invadindo nossa competência, o TCU está querendo... Isso aí está invadindo a separação de poderes. E aí, veja o que o STF falou.
Os documentos elencados no artigo 1º da legislação já são de publicação obrigatória nos veículos oficiais da imprensa dos diversos entes federados. A norma não representa o desrespeito ao princípio federativo, não apresenta, inspirando-se no princípio da publicidade, na sua vertente mais específica. A mais específica, a da transparência dos atos do poder público, enquadra-se, portanto, no contexto de aprimoramento da necessária transparência da atividade administrativa, reafirmando e cumprindo assim o princípio constitucional de quê? Da publicidade da administração pública. Uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade. Gente, você acredita nisso? Chegaram até o Supremo Tribunal Federal para dizer que essa lei que deu possibilidade de o TCU criar esse site de contas públicas era inconstitucional, porque estava desrespeitando os princípios federativos. Gente, as informações já são colocadas de forma pública por cada ente. O TCU só queria fazer o quê? Aqui você tem várias informações, né? O TCU queria pegar essas informações aqui, e fazer assim, Pronto. TCU. Era isso que o TCU queria fazer. As informações estavam todas esparsas. O TCU queria fazer o quê? Reunir essas informações, Pensa aí, mais de 5 mil municípios. Mais de 5 mil municípios. Como é que você vai acompanhar cada um desses municípios? O TCU queria fazer isso. E aí chegou no STF dizendo que o TCU estava invadindo a competência dos entes federativos. Aí você falou, nada. Mentira. Isso é constitucional. Pare de chacho. E aí, gente, chegamos ao final desse encontro muito importante. E eu quero dizer assim, você que está no outro lado aí, você que está me assistindo. Eu sei que a caminhada não é fácil, estudar para concurso não é fácil. E para quem é mãe, para quem trabalha, para quem estuda e trabalha, que faz faculdade, é mais complicado ainda. Mas eu quero dizer para você aqui, que você é capaz. Se você entrou nesse projeto com o objetivo de ser aprovada nesse concurso, leve até o fim que você vai conseguir, tá bom? O melhor de cada pessoa acontece na hora que cada um se conhece de verdade. Não aguarde pela sorte. Estude. Que fase, viu? Que fase. Que mensagem, viu? Que mensagem. Conheça a si mesmo. O melhor de cada pessoa acontece na hora que cada um se conhece de verdade. Não aguarde pela sorte, meu querido. Estude, beleza? Então, galera, quero dizer aqui, muito obrigado por você chegar até aqui comigo. Se você gostou, como eu falo sempre, né? Se você gostou, deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo. Qual parte você achou mais interessante? Valeu? Tamo junto até a sua posse. E falando aquele, né? Vamos comentar, compartilhar, porque queremos ser aprovados nesse concurso. Valeu, galera. Forte abraço e nos vemos nos próximos vídeos.